Hello, students! Aqui é o Teacher Ítalo para mais uma aula de inglês. Hoje, revisão. Vamos revisar. Eu vou dizer aqui, vai ser uma revisão bem rápida, bem simples, mas vai ser bem direta. Eu vou dizer o conteúdo que vocês terão que prestar atenção para a gente poder fazer a nossa VE, ok? Lembrando que semana que vem é a nossa VE. Eu ainda não organizei os tempos direito para enviar, para mostrar para vocês, porque tenho que dividir um por um, mas já fiquem aí avisados. Na semana que vem, todos os professores vão começar a lançar as VEs lá no Portal SARS. E vocês vão ter, acho que só um tempo de aula para responder. Então, fiquem atenados, tá? Quinto ano são 16 perguntas, ok? Então, já fiquem sabendo que vai ter avaliação, verificação contínua, não, verificação de estudos, né? De inglês. Nessa aula 8 hoje nós iremos fazer justamente isso, tá? Eu vou trabalhar com vocês uma por uma, um assunto por assunto, tá? Para vocês ficarem a par do que vai acontecer na semana que vem. Primeiramente, muito importante, quando vocês forem fazer a avaliação na semana que vem, vai ser pelo formulário. Não esqueçam de preencher o nome completo de vocês, de colocar a turma correta, tá? E colocar o turno somente. Depois vem uma outra seção que são as perguntas. E essas perguntas, elas são relacionadas ao capítulo 1 e 2, tá? É só sobre esses dois capítulos que nós já estudamos, inclusive a gente terminou recentemente o 2, tá? O que vai ter lá? Vai ter muito a questão de vocês lembrarem das expressões. Lembrar no sentido de eu vou dar aqui, eu vou fazer pergunta em português e vocês vão ter que responder em inglês, tá? Por exemplo, quando a gente quer saber o nome de alguém, qual é a pergunta que nós fazemos? Vocês sabem? What is your name? Essa é a pergunta para saber o nome da pessoa. E a pergunta. E como é que. A melhor maneira de responder essa pergunta? Lembrando que eu não estou me lembrado agora se é no primeiro capítulo ou no segundo capítulo que a gente vê aqueles possessive adjective. Então, vocês estão vendo aí o your. Se tem your, a resposta mais adequada é quando tem um possessive também. My name is Ítalo. Se você pergunta com possessive, você responde com possessive, né? Faz sentido. Significa que a outra frase, se por exemplo eu colocar assim, ó, I am Ítalo, significa que isso tá errado? Não, não tá errado. Não tá errado, tá? Mas nesse caso aqui, essa resposta, essa frase, ela não equivala, não equivale, né? Não, não é semelhante à pergunta com o your. Pergunta com your, você responde com my, tá? Só para tirar dúvida, se fosse para ter uma pergunta com I am Ítalo, a pergunta deveria ser assim, ó. Who are you? Who are you? Quem é você? As pessoas usam dessa maneira, mas é um pouco rude. É com falta de educação. Who are you? É falta de educação. O mais adequado seria What is your name? Qual é o seu nome, né? Mas as pessoas usam sim, tá? E olha, para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. Porque o Who are you? A resposta seria a resposta mais adequada seria I am Ítalo, justamente por conta do verbo to be. I am
Who are you? Who are you? I am. Entendeu como é que funciona? Então, por isso, lembrem dessa diferença aí, tá? Tem diferença sim, senhor, tá bom? Ai, vamos tirar isso aqui. Tirei não? Como é que tira? Jesus, como é que tira? Esquenta não, vou já tirar. Aí, lembra dos possessive adjective? Lembrando, possessive adjective, que são justamente aqueles my, your e por aí vai. Entendeu? Do que a gente já, inclusive o que a gente já falou lá em cima, né? Maior. Esses aqui são os possessive. Tem outros também, tá bom? Certo? Depois dos possessive, o que mais nós vamos usar aqui, né? Aí, assim, lembra que lá em cima tem o your? Vou colocar entre parênteses aqui. Esse your, no caso, seu, a gente pode usar para perguntar o nome de outra pessoa que não está aqui, no caso. Tem que entender o seguinte. Quando a gente fala o your, no caso é diretamente com uma pessoa, a gente está querendo saber a informação da pessoa com quem a gente está falando. Mas acontece das vezes da gente conversar com essa pessoa sobre uma terceira pessoa, que ela não está na conversa, ou que a informação que você está querendo não é diretamente com ela, e sim com você, tá? Eu sei, é um pouco difícil de entender isso, tá? Mas não tem uma outra maneira de explicar melhor. Se bem que tem sim, tá? Mas eu vou dizer aqui de uma maneira bem simplificada, tá? Lembra da primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular? Funciona da seguinte maneira. Primeira pessoa sou eu que estou falando. Normalmente eu não falo comigo, mas se falar, eu vou usar as palavras da primeira pessoa, tá? Segunda pessoa é quando alguém, no caso a primeira, fala diretamente com uma outra pessoa que não é ela. Então essa outra pessoa é a segunda pessoa, tá? Terceira pessoa é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer uma fofoca. Quando a gente vai falar de alguém, a gente não fala de alguém na cara da pessoa, porque se a gente fizer isso, não vai ser terceira pessoa, vai ser segunda, porque é direto. Então, nós falamos de outras pessoas quando elas não estão. Quando é como se fosse, né? Quando ela não está na. Quando a gente fala como ela não está na presença, sabe? A gente fala da pessoa que não está presente no momento. Então, é esse o sentido da terceira pessoa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque como você pode usar aí, ó, what is your name? Para perguntar qual é o seu nome. Também é possível usar o what is. Aí depende, né? Her, nome dela. Qual é o nome dela? Qual é o nome dele? What is her name? What is his name? E adivinha como é que vai começar a resposta? Lógico que a resposta vai começar com her ou com his name is Noah. Lembrando que o her, vou até colocar aqui rosinha. O her é pra menina. Roxo, mais próximo. E o his é pra menino. Então vai ser. Não, ficou muito feio, ficou muito ruim. Bora colocar o her de amarelo. E o his de azul, tá? Então é assim que funciona, tudo bem? Nesse caso, o Noah é menino, tá? Só pra não gerar nenhuma confusão. O Noah é menino, então his, tá? Se fosse uma menina, ia ser de amarelo só pra vocês verem aqui, só pra ilustrar como é que funciona, tá? Mas basicamente é assim. Como vocês vão aprender isso? O ideal seria praticar. Praticar bastante. Como vocês podem praticar? No caso aí na casa de vocês, vocês podem praticar tanto revisando as aulas, as nossas aulas, como sempre lendo o livro. Ajuda bastante a vocês
lembrar da situação, sabe? Tentar identificar que situação é essa. Por exemplo, what is your name? Eu estou falando com alguém, então eu vou imaginar que eu estou falando com alguém. What is your name? Ah, então eu estou falando com alguém e eu quero saber o nome de uma terceira pessoa. Aí você pega e você imagina que você está apontando para a pessoa. What is her name? What is his name? É assim que funciona. Vocês só vão aprender se vocês ficarem usando isso constantemente, tudo bem? Her, his. Que mais? Ah, sim, vocabulário sobre esporte. Lembrem lá que tem no capítulo 2 o vocabulário de esporte, tipo, os nomes dos esportes, né? Judô, swimming, essas coisas, entendeu? Aí tem um vocabulário de esporte. Ah, tá, tem o vocabulário de matéria da escola, que é school. Escrevi errado? Escrevi. School subjects, que é matemática, ciências, coisas desse tipo, ok? E ainda tem uns adjetivos lá no final, né, do capítulo 2. Os adjetivos são aquelas palavras que descrevem as pessoas, né, qualificam. Por exemplo, adjective. Lá tinha alto, baixo. Então, revisem isso, fiquem preparados para responder esse conteúdo aí, ó. Esse conteúdo. Tudo isso aí tá no capítulo 1 e 2, ok? No mais, é só isso que eu tinha para falar. Eu quero aqui fazer uma coisa diferente. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês queiram me perguntar diretamente para né, se a dúvida ela é um pouco complicada e tal, e vocês queiram por acaso falar comigo diretamente, eu vou deixar aqui meu e-mail. Vocês podem estar mandando a sua dúvida para o meu e-mail, porque lá no Portal Size eu não estou conseguindo acompanhar, né? Fica um em cima do outro, né? Às vezes eu perco a pergunta e eu não consigo direcionar a resposta, e às vezes eu nem sei se a pessoa, o aluno conseguiu ler. Então, se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para o meu e-mail, que aí lá eu vejo e fica melhor de responder. Só se tiver dúvida. Só se tiver dúvida, tá? Outra coisa não precisa mandar, tá? Frequência, nada disso, não precisa mandar. Só se for dúvida. Bora tentar deixar mais limpo possível essa comunicação, tá? Então, por enquanto, por hoje é só. Mas, não se esqueçam, hein? Semana que vem, verificação de ensino, né? Então, estejam preparados para na semana que vem dar um show na aula de inglês, ok? Conto com vocês. Até a próxima aula. Bye bye.